Boa noite a todos. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. É sempre um prazer, uma alegria muito grande recebê-los nessa casa de oração para mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado. Nosso carinho, nosso abraço fraterno, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Temos os nossos tradicionais e importantes recadinhos, né? Começo falando da nossa biblioteca, aos fundos da sala, que tem excelentes livros, excelentes obras espíritas. Para quem gosta de uma boa leitura, só passar lá, escolher o seu livro, passar na secretaria para registrar e ter uma boa leitura, com certeza. Temos também a evangelização infantil, que acolhe crianças de 4 a 12 anos. E ela sempre ocorre no mesmo horário das palestras, na sala ao lado da secretaria. Então, quem tiver criança nessa faixa etária, que ainda não participa, quiser trazê-los, serão bem recebidos, com certeza. Temos o atendimento fraterno, que é realizado também todas as quintas-feiras após a palestra. O atendimento fraterno é aquela conversa amiga, aquela conversa sigilosa, aquela conversa particular, feita sempre por 2 trabalhadores aqui da casa, logicamente preparado para essa função. Então, se alguém estiver passando por algum problema, gostaria de algum esclarecimento, alguma conversa amiga, sempre sobre a ótica da doutrina espírita, passa na secretaria e agenda também. Eu lembro a todos que no final da palestra temos o passe, e após o passe temos o estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é aberto a todos que queiram participar, então sintam-se convidados. Nossa casa também desenvolve um projeto que se denomina Bem Faz Bem. O objetivo desse projeto é angariar fundos, para ajudar a manter essa casa. E sempre tem algumas coisas à venda na secretaria. Hoje, por exemplo, temos cri-cri e docinho de chocolate com amendoim. Quem quiser pegar na saída aí, sintam-se à vontade. Mais um projeto denominado Todo Dia a Dia. Esse projeto é para ajudar o lar de idosos dos Corações de Maria do Bairro Progresso. Então a gente aceita produtos de higiene, produtos de limpeza. Quem quiser colaborar, serão bem-vindos e posteriormente repassados àquela entidade. A palestra de hoje está a cargo da nossa irmã Soiane, e ela vai nos falar sobre o poder das virtudes. Próxima quinta-feira, próximo dia 2, a palestrante da noite será a nossa irmã Genesi, com o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Todos convidados. Convido agora então para nós iniciarmos os trabalhos, nos colocarmos em clima de oração, elevando nossos pensamentos, nossas vibrações, nos conectando com Deus, nos conectando com o nosso Pai de amor e de bondade. Agradecemos a Ele por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, por mais um dia de oportunidades. Obrigado, Senhor, pelo nosso alimento de cada dia. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado por mais uma vez podermos estar aqui em busca do aprendizado, em busca do conhecimento. Que a espiritualidade amiga que nos acompanha possa intuir a nossa irmã Soiane para que ela nos repasse com clareza e discernimento o assunto a que se propôs. Que o nosso irmão, o nosso Mestre Jesus, abençoe a cada um que aqui está e também aqueles que nos acompanham. E que Deus possa envolver a todos com seu manto de amor, com sua proteção. Com alegria em nossos corações, com fé e esperança, nós damos por aberto os estudos de hoje. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Que bom encontrá-los aqui nessa noite, para essa noite de estudo e de conversa. Enquanto Neudi falava da biblioteca,
justamente nessa noite eu me baseio num livro escrito por Emmanuel, que tem por título Há 2000 anos. E escolhi essa passagem, essa obra, porque na próxima semana nós temos a Páscoa e nesse momento sempre rememoramos a situação vivenciada por Jesus naquele Calvário, naquele dia um tanto triste, né? E vai ser sobre o momento da condenação dele que nós vamos conversar um pouco essa noite. O mestre, ele passava por momentos difíceis. Ele havia sido enviado por Pilatos a Herodes para que o regente pudesse auxiliá-lo quanto à deliberação em torno do futuro daquele que havia sido preso. O que fazer com aquele homem? Muitos julgavam ser o Messias, outros nele viam apenas um revolucionário que precisava ser eliminado. Herodes, com um gesto de sarcasmo e de profunda ironia, devolve o divino mestre a Pilatos, mas não devolve como ele o havia recebido. Ele veste o mestre com uma túnica para demonstrar a sua realeza. Coloca em uma das mãos de Jesus um cetro e também o coroa. Mas a coroa era uma coroa de espinhos. Já que dizem que és o rei dos judeus, o rei deste povo, já que falas de um reinado de Deus, do qual serias o representante, pois bem, eu vou te vestir então como um rei, justamente num clima de escárnio e de ironia. Então voltava o mestre ao palácio de Pilatos, coroado de espinhos, com a face ensanguentada, com uma túnica rota e um cetro em mãos. Pilatos, ao ver aquela cena e a resposta de Herodes, ao qual ele havia tentado pedir ajuda do que fazer, o devolve basicamente dizendo: te vira com o que você tem nas mãos. Essa aqui é a minha contribuição. Pilatos sente o coração apertado, porque no fundo ele sabia que estava diante de um homem justo, e vê-lo em tal situação, naquele contexto, tomar uma deliberação era algo muito doloroso. Ele inclusive havia sido alertado por sua esposa, a Cláudia, que ela teve um sonho naquela noite, e nesse sonho, que se referia ao Mestre Jesus, dizia um alerta: cuidado nas decisões relativas a esse homem. Mas não só esse alerta, Pilatos sentia que estava diante de um justo. No entanto, as circunstâncias não eram favoráveis. As pressões eram muitas. Desde os altos representantes do Sinédrio, do judaísmo, eles desejavam um só desfecho: a morte daquele revolucionário, daquele que ousava questionar certas interpretações, certas visões há muito tempo estabelecidas e cristalizadas das leis de Deus, da própria lei de Moisés. Tinha também a pressão da população. Nesses pensamentos, passados alguns instantes do retorno do mestre lá ao palácio de Pilatos, um dos seus guardas de confiança, o Políbios, ele se aproxima de Pilatos e diz: olha,
as multidões estão para arrebentar essas portas, invadir o palácio, caso você não deliberes como elas anseiam. Como se estivessem, ia dizer Kardec, né, num processo coletivo de obsessão. E eram aquelas mesmas pessoas que dias antes haviam exaltado o Mestre, haviam aplaudido naquele dia que ficou conhecido como Domingo de Ramos. As aleluias, as hosanas, os ramos de palmeiras ao receber o Messias em Jerusalém. Tudo aquilo havia sido transformado em uma fúria destrutiva. As multidões gritavam: crucificam, crucificam. Para vermos como é volúvel no mundo a opinião das massas, né? Como toda glória no mundo é ilusória, é passageiro. Aqueles aplausos facilmente se converteram em vaias, críticas, na condenação. Como nós reagimos neste mundo? Apontando para o outro e falando: crucificam, crucificam? Nas redes sociais isso é muito fácil, de apontar para o outro e arrumar algo de errado, de julgar o que está acontecendo. Em determinado momento estamos exaltando, em outro momento já estamos menosprezando. Isso acontece às vezes também com quem está do nosso lado. O que nós estamos vendo ultimamente? Está acontecendo mesmo, parecia tão distante, mas acontece em nossa cidade, né? As pessoas incitando a violência. Tudo é motivo de perder a calma, de perder a paciência. Um revés, e a solução é a agressão. Mas qual que é o meu papel nisso tudo? Qual é o nosso papel? Conscientes que nós estamos do que é certo, do que é errado. Mas a cena lá no palácio de Pilatos era essa. Políbulos, alerta, decida logo, caso contrário, nós não conseguiremos mais conter essa população. Emmanuel, que naquela época era Públio Lentulus, né, senador romano, ele estava presente. Justamente é esse livro, há 2000 anos, que ele relata essa cena que eu estou trazendo para vocês. E então Emmanuel relata que Pilatos ainda estava indeciso. Ele ainda estava com aquela percepção que ele tinha do que era certo a fazer, do estar diante de um homem justo, mas também ele tinha os seus interesses, as pressões, o medo de perder as facilidades materiais, o cargo, aqueles favores que ele contava à frente do império. Ele hesita e pergunta ao guarda: mas o profeta, o que ele diz? Como que ele tem se portado? E ele recebe a seguinte resposta: o prisioneiro é extraordinário, na serenidade, na resignação. Ele deixa-se conduzir como um cordeiro pelos algozes. Em nenhum momento ele prestou qualquer reclamação, nem mesmo pelo abandono que foi relegado pelos discípulos. Os discípulos sumiram naquela hora. É essa expressão que traz aquele guarda. Acostumado com aquele ambiente de prisões, de violência, de agressividade. No entanto, mesmo aquele guarda, em tal condição, reconhece ali algo de extraordinário. E ele acrescenta: eu me aproximei dele
para sondar-lhe a situação. E ele então me disse que, caso quisesse, poderia recorrer à corte dos anjos para tirá-lo de tal circunstância. Mas aqueles não eram os desígnios do Pai. O Mestre revela o seu compromisso de absoluta fidelidade a Deus e a sua vontade. Ele estabelece para a humanidade um marco, o marco do filho fiel, em contraponto aos filhos infiéis que por tantos séculos nós temos sido. Então esse modelo fiel que nos foi dado por Jesus, que inclusive está lá na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Está aí o reinado de Deus em uma criatura. Fidelidade a toda prova. Porque Jesus poderia sim recorrer às cortes celestes, mas não está nos desígnios do Pai para esse momento. Eu vou ser fiel até o fim. E Políbios também propõe, então, vamos pedir a intercessão do meu chefe de Pilatos. Ele tem meios de olhar com mais carinho para essa situação. Talvez nós possamos propor a ele concessões mútuas. E a gente vai conseguir livrar você dessa situação. E Jesus, então, respondeu: prescindo de qualquer apoio da política dos homens, para confiar somente na justiça dos céus. Algo que ele reafirmaria depois na presença de Pilatos, como está registrado lá no Evangelho de João, quando Pilatos lhe diz: você não sabes que eu tenho poder de deliberar sobre o seu destino, sobre a sua morte, ou não? E Jesus lhe respondeu: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Se não houvesse a permissão de Deus, Pilatos não poderia ter aquele poder, não teria. A grandeza do Mestre Jesus. Ao ouvir então todo esse relato, a negativa de qualquer intervenção humana, de usufruir de qualquer poder político do mundo, Pilatos também exclamou: que homem extraordinário! Pilatos reconhecia aí a virtude. Isso é algo muito importante e marcante, justamente porque a par disso nós também conseguimos compreender e ver que a natureza divina está em todos nós, em todas as pessoas. Por mais transviado que esteja o espírito, por mais que ele cultue os poderes do mundo, que ele exalte questões da matéria, prazeres do corpo, lá no fundo, por ser filho de Deus, todos trazemos a lei divina e a centelha divina dentro de nós. Embora às vezes relutantes, é aí que está o verdadeiro poder e a verdadeira grandeza. Isso é o reino de Deus, como nos disse Paulo. O reino de Deus, ele não consiste em palavras. É justamente um poder. É uma potência que irradia de grandes almas, que naquele momento irradiou da alma do nosso Mestre Jesus. Mesmo as almas mais desviadas nos caminhos do mal, no vício, hão de reconhecer a verdadeira grandeza e o verdadeiro poder. Pilatos tinha o poder do mundo naquele momento. Ele era o representante de Roma, mas ele reconhecia que estava diante de algo maior do que aquilo, algo maior do que ele.
maior até mesmo do que o poder de Roma, embora ele relutasse em reconhecer. Também o senador romano, orgulhoso, reticente em buscar auxílio quando sua filha com lepra não tinha outra saída. E sua esposa, a pedido dela, sua esposa disse: vamos procurar o mestre, vou procurar o mestre para curar a nossa filha. Aí teve um dia que o senador, caminhando às margens do rio Tiberíades, ele se vê diante de Jesus. E quando ele se vê, ele está de joelhos, em lágrimas. Ele, aquele orgulhoso senador romano, ele sentiu que estava diante de um poder irresistível. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz, lá na questão 274, que a ascendência dos espíritos superiores é irresistível. Ela não se impõe. Os espíritos superiores não determinam que façamos nada. Eles não nos obrigam, mas a vibração transmite uma imponência, uma reverência, que mesmo aquele senador romano se viu de joelhos, que mesmo Pilatos se viu impelido a dizer: que homem extraordinário. Não é uma questão de palavras. Virtude, nós não improvisamos. Virtude, ela se sente, se capta, se demonstra por gestos e atitudes. Isso faz lembrar de uma passagem que está lá em Atos dos Apóstolos. Até falar sobre ela é um pouco estranho falar sobre essa passagem, mas a finalidade e aquilo que nos traz é algo bem importante para nós pensarmos. Que Paulo, ele, depois que ele teve a sua conversão, e começou a seguir as orientações do Mestre Jesus, ele também teve o poder da cura, o poder de afastar os maus espíritos, enfim. E aí então, quando havia algum espírito mau que estava a dominar alguma pessoa, ele, com esse poder que ele tinha, vindo de Jesus, ele ia lá, fazia a sua prece, enfim, e conseguia afastar o espírito mau. E aí alguns judeus, enfim, eles também pensaram: não, nós também vamos começar a exorcizar e a espantar os maus espíritos. E aí chegaram numa pessoa que estava sob a dominação de um espírito e, em nome de Jesus, pelo poder de Paulo, afaste-se desse corpo. E o espírito, enfim, a pessoa que estava aí, olhou para eles e disse: Jesus, sim, eu conheço a autoridade de Jesus. Paulo também sei que está fazendo muitos prodígios, mas você que está aqui me mandando sair daqui, quem é você? Qual virtude você traz? Ou seja, não adianta a gente falar em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Paulo, se eu não tiver dentro de mim nem um pouquinho de virtude. Qual será a minha autoridade para falar algo? Nenhum. Nem aquele espírito do mal não ia se espantar por conta disso. Ele conhecia Jesus e Paulo também. Então, o poder de Deus não consiste em palavras. André Luiz também fala que a virtude não é uma palavra que fala, mas é um poder que irradia. Essa é a verdadeira potência da alma.
as virtudes que dela irradiam, justamente naquelas circunstâncias em que elas são mais testadas pela vida, pela luta, pela dor. É naquele cenário sombrio que estava Jesus que ele deu o seu extremo testemunho. As sombras envolviam ele por todas as partes. Mas é aí que a luz dele se exalta e vem com mais grandeza. Emmanuel conclui então esse capítulo do livro Há 2000 anos, dizendo então que Pilatos decide fazer o que a multidão pede. Ele vai lá, lava suas mãos, como que para dizer, essa decisão não está sendo minha. Eu vou lavar minhas mãos com relação a isso. E entrega Jesus àqueles que estavam aclamando pela sua morte. E simplesmente fazendo isso, lá no palácio, eles voltam a ter um dia normal, como se nada estivesse acontecendo do lado de fora. Mal imaginavam eles que, não muito distante dali, naquela cruz grosseira, se acenderia uma luz inapagável, gloriosa, para todos os séculos da humanidade. Aquele homem que, com a sua exemplificação máxima de fidelidade, de virtude a toda prova, estabeleceu um marco inigualável na história da humanidade. E o cerne está em olhar com os olhos do Espírito, não com os olhos carnais que nós estamos tão acostumados. Porque a gente vê o que naquele momento? A gente vê o sofrimento, a gente vê aquela coroa de espinhos, a gente vê a dor que Jesus passava, o sangue, a gente vê a matéria. O nosso olhar deve ser espiritual. As últimas palavras que saíram da boca do Mestre enquanto estava encarnado: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdão incondicional, caridade ilimitada, fidelidade a toda prova, resignação, entrega total a Deus. Que homem extraordinário! Tudo ali condensado naquele momento, naquela obra. O Evangelho de João tem uma passagem que Jesus diz: quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim. E é óbvio que Jesus não falava ali de atrair as pessoas de um dia para o outro, não. É um projeto de séculos e séculos, que nós continuamos ainda hoje, às vezes, sem compreender alguns ensinamentos, algumas situações. Mas aquele testemunho vai atraindo os corações que por muitos séculos ficaram indiferentes àquela vivência e aquele exemplo do Mestre. E como nós somos tão ligados à matéria ainda, né? Nós ouvimos as pessoas dizerem com frequência que dão o seu testemunho acerca do poder de Jesus. Mas normalmente a gente vê ou a gente ouve essas palavras daquelas pessoas que são curados de doenças, que são desenganados, né? Às vezes é difícil da gente ouvir um testemunho daquela pessoa que está passando a dificuldade, que está passando por uma doença, não foi curada, está passando, e mesmo assim eu tenho a certeza do poder de Jesus. É difícil ouvirmos isso no momento de perda de um ente querido. Isso é nesse momento que seria o verdadeiro testemunho. Seria muito mais valioso. Como Jesus e Tiaguinho, naquela passagem, Tiaguinho tem um problema, né? E ele tem dificuldades para caminhar, enfim, discípulo de Jesus. E
ele pede para o mestre, queria falar um pouquinho com o senhor, mestre. Sim, Tiaguinho, pode falar. Mestre, o senhor curou tantas pessoas, mas eu estou aqui do seu lado, por que é que eu não recebo a cura também? E o mestre diz para ele: Tiaguinho, o seu testemunho não sendo curado, e mesmo assim me seguindo, curando outras pessoas, vai ser muito mais valioso do que qualquer testemunho dessas pessoas que obteram a cura do corpo. A coragem de suportar a dor faz dela um caminho de grandeza, de engrandecimento pessoal, de testemunho vivo. Não há verdadeira grandeza se a dor às vezes não for suportada com coragem, com fidelidade. Aí, de fato, a virtude foi aferida, foi testada. Kardec faz a pergunta na questão 893, que ele trata um capítulo só sobre os vícios e as virtudes. E ele pergunta qual que é a mais meritória de todas as virtudes. E a resposta: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há uma resistência voluntária à má tendência que eu tenho, a minha vontade resistindo aquelas pressões internas, resistindo às pressões externas, resistindo a paixões, a arrastamentos, ilusões da materialidade, é o uso da vontade para às vezes dizer não, isso eu não posso fazer. O sublime na virtude consiste nesse sacrifício. Sacrificar às vezes o meu interesse pessoal por algo maior, para o bem do próximo, mas sem uma intenção: eu vou me sacrificar, mas eu sei que aqui eu vou ter alguma coisa em troca. Não valeu de nada e ainda foi um pouquinho pior. Assumi mais um débito, mais uma dívida. E Jesus passou por tudo isso. Passou por momentos difíceis, tudo era sombrio, tudo era adverso. E ele veio para dar o seu testemunho, se sacrificando ao máximo, em perfeita oferta de amor, de caridade, de perdão incondicional, de humildade em plenitude. Foi um sacrifício humano, mas acima de qualquer interesse pessoal. Por isso, o mérito da virtude do Cristo naquele momento se engrandeceu tanto, justamente por conta dessa demonstração. Que virtude nós teríamos se ela não fosse testada? Se não tivesse a dor? A virtude, ela se revela nas pequenas e nas grandes escolhas do nosso dia a dia. A virtude está naquela pessoa que encontrou um celular na rua, ninguém viu, só ela. Mas ela faz de tudo para encontrar o dono daquele celular. A virtude está naquele profissional que mantém a sua integridade diante da pressão, sempre encaminha os relatórios certos. Ele poderia mudar um número e talvez tivesse um pouquinho mais no seu bolso no final do mês. Mas essas virtudes, que são a coragem de escolher o que é certo, pode parecer pouco, mas é a coragem de fazer o certo.
essas escolhas, elas irradiam confiança, irradiam esperança, irradiam credibilidade de que sim, o mundo pode ser um lugar muito melhor para a gente viver. Essa virtude pode parecer, é um valor pessoal que eu obtive perante Deus, autodevolvendo esse celular. Mas essa força, ela vai transformando não só a pessoa, ela vai irradiando para toda a sociedade. Lembrando que cada decisão que nós tomamos, se acender uma luzinha, uma chama, se vários de nós acendermos uma luzinha e uma chama, o mundo vai se iluminar cada vez mais. O mundo vai ficar um lugar muito mais brilhante, muito mais luminoso de se viver. Obrigada a todos. Obrigado, nossa irmã Soiane, pela belíssima explanação. Convido a todos, então, para fazer a nossa prece final. Nos preparando para o passe, com amor, com humildade, com alegria em nossos corações, rogamos a Deus a sua proteção, as suas bênçãos, para podermos seguir a nossa caminhada com fé, com esperança, com a cabeça erguida, enfrentando os nossos desafios com a certeza que Deus jamais nos abandona e caminha sempre conosco ao nosso lado. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que a Tua luz, a Tua bondade, a Tua proteção caminhe junto de nós em todos os momentos da nossa vida. Obrigado a todos pela presença, obrigado a todos que nos acompanharam. Que possamos ter uma ótima noite e uma excelente semana. Que assim seja.